Convite Saúde de volta. A gente já está aqui no quadro Nutrição para trazer mais dicas de saúde para você. A doutora Liliane está aqui com a gente mais uma vez. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Obrigada pela presença, viu? E vai falar sobre um assunto bastante interessante, que é o estilo de vida do vegetariano moderno, eu diria. Que é aquele que não come carne, mas come de tudo. O resto. Então, eu acho que isso é uma grande questão que a gente precisa falar, porque assim, é muito difícil para a maioria das pessoas deixar de comer carne. Esse é um grande problema para muitas pessoas. É um grande passo. Mas é o que acontece, a pessoa deixa de comer carne e acha que pronto, ela é saudável e ela pode criticar todo mundo que come e ela pode comer o que ela quiser que não vai ter problema, ela é saudável porque ela não come carne. E aí não é bem isso, né? Não é bem isso, né? Um estudo que eu realizei algum tempo atrás, eu comparei a alimentação de vegetarianos e onívoros. Eles tinham a mesma faixa de idade, jovens, adultos jovens, e eu esperava que a alimentação vegetariana superasse, né, em relação a fibras, que já é um demonstrativo que a pessoa se preocupa um pouco mais com alimentos integrais, verduras, frutas. E o que eu percebi? Simplesmente os vegetarianos tiraram a carne, mas os alimentos que se consumia dos dois grupos eram bem parecidos. Alimentos refinados, alimentos gordurosos, alimentos com muito açúcar, muito sódio. Então, isso para o vegetariano acaba sendo um prejuízo ainda maior quando comparado com o onívoro. Porque a carne, apesar dos seus malefícios, ela tem algumas vitaminas do complexo B e um teor interessante de ferro e zinco. Coisa que a alimentação do vegetariano enfraquecida, ele vai ficar com vários tipos de deficiências, né? Pode ter uma anemia, pode ter alguma deficiência nos ossos por conta dessa bagunça de alimentos que prejudicam os ossos. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? O próprio refrigerante, ele é uma bebida que é altamente consumida entre os vegetarianos e o fato dele ter um teor muito alto de açúcar deixa o sangue mais ácido. E nessa história o cálcio ele sai dos ossos para tamponar essa acidez. Então a perda de cálcio pelo refrigerante é muito alta. Então o vegetariano, que muitas vezes às vezes ele é vegano, já não consome os derivados do leite, ainda tendo um prejuízo dessa retirada do cálcio dos ossos, acaba sendo um ponto bem interessante para que a gente possa trabalhar. E falando em queijos, né, em derivados do leite, muitos vegetarianos substituem a carne pelos derivados do leite em alto consumo. Eu acho que esse é o grande X da questão. O vegetariano deixa de comer, a pessoa deixa de comer carne, começa a comer queijo muito. Isso, porque é o que se acha mais prático na rua para se comprar um pão de queijo, é um pastel de queijo, é pizza, é lasanha de queijo. Então, aqueles que são ovo-lacto-vegetarianos, né, que a gente precisa orientar também, nesse ponto precisam estar reduzindo essa quantidade de derivados do leite, porque o excesso de derivados do leite também causa o prejuízo para a nossa saúde por conta das questões alto teor de proteína, um alto teor de gordura saturada que também tem o queijo, e os veganos já não têm essa preocupação, mas também encontram dificuldade de se adaptar, né, com a alimentação. Não consegue comer fora. Não consegue comer fora. Nos grandes centros, muitos restaurantes já estão fazendo adaptações e tem comida para vegano. Mas, por exemplo, quem mora no interior, como eu, tem dificuldade de comer fora. Sim. Acaba que se não fizer uso dos alimentos de origem vegetal numa quantidade, numa qualidade ideal, acaba também tendo suas deficiências. Então aqui a gente tem, né, como exemplo as castanhas, as oleaginosas, que são ótimas fontes de zinco e também ótimas fontes proteicas, que a gente pode estar utilizando na nossa rotina como algo que se carrega na bolsa, né? Não é algo que se precisa comprar, é uma coisa prática que a gente consegue levar também. E também a gente tem os feijões. Um vegetariano que não come feijões é um vegetariano que precisa rever seus conceitos. Uma vez que os grãos eles têm um alto teor de ferro e um alto teor de fibras, né? Na verdade, da nossa alimentação rotineira, o feijão ele é o alimento que tem mais fibra. E proteína. E proteína também, principalmente. O vegetariano ele precisa se preocupar nessa adequação, né, do teor proteico. Não adianta simplesmente ser vegetariano e não cumprir a meta de aporte de proteína, porque senão acaba ficando com deficiências. Acaba aparecendo desnutrição em pontos específicos, né? Às vezes a clavícula fica um pouco mais afundada, isso, o glúteo também, a região do ladinho da perna, acaba se percebendo acabam que a musculatura fica mais baixinhos.
né? Agora, Liliane, você não falou ainda do chocolate e do macarrão instantâneo. Sim, esses dois também vilões. São dois vilões. O chocolate, pelo alto teor que ele tem de gordura saturada, ele é um alimento que prejudica também essa questão do cálcio nos nossos ossos, ele retira cálcio dos ossos, apesar de ser ao leite, ele não é um alimento fonte de cálcio. E o miojo, a gente tem ele como exemplo, que ele é um alimento, além de refinado, então quando a gente refina o alimento, a gente perde vitaminas do complexo B, que justamente um onívoro, né, ele consome essas vitaminas por conta da carne. Se o vegetariano acaba substituindo um alimento integral por um alimento refinado, ele vai ter esse prejuízo de vitaminas do complexo B, pode ficar mais estressado, o metabolismo pode funcionar mais devagar. E muitas pessoas que substituem esse alimento pelo refinado acabam tendo um alto ganho de peso. Então, existem vegetarianos que são sobrepeso e obeso. Eu mesmo tenho paciente que tem 140 quilos vegetariano há muito tempo. Então não é a alimentação vegetariana que regula tudo, é a adequação dessa alimentação. Na verdade, eu não sei se vocês concordam comigo, mas assim, eu acho que o grande X da questão aqui parece ser equilíbrio, temperança e na verdade se abster do que não é bom, porque você só deixar de comer carne não significa que sua dieta tá 100%. É como você falou no início do quadro, é um grande passo, mas não é o final. Não é, né, o final, e também não é um fim em si mesmo. Na verdade, é um dos 8 remédios naturais deixados por Deus para que você tenha mais saúde. Agora, não adianta tirar se você não come uma salada, de folhas se não escuras. come frutas, então acaba sendo substituído, como a alimentação moderna tem sido substituída, a salada, as pessoas retiram, desde a infância a criança já tem uma resistência com salada, as frutas que são coisas que a maioria das pessoas gosta, mas não tem o hábito de consumir numa quantidade adequada, vai ficando de lado, então as fontes de vitaminas, as fontes de minerais que o corpo necessita, que viriam do reino vegetal, acaba vindo da indústria. Bom, muito bom. Deu dicas valorosas aqui pra gente, obrigada mais uma vez.